Almirantes e Yonkous. De um lado, um dos grupos mais subestimados pelo fandom, e do outro, um dos mais superestimados. Mas afinal de contas, os Yonkous são realmente tão merecedores desse pedestal que os fãs colocam sobre eles em comparação aos almirantes? É isso que veremos agora, então vamos nessa. Bom, para começar, existem fãs de Yonkou que dizem que almirante não é uma coisa tão grande assim, porque tipo, para ser almirante é só você ser um dos 3 mais fortes da marinha. E isso, segundo eles, seria moleza, porque né, a marinha é um bando de NPC fracotes, então chegar ao topo dela é algo fácil. Porém, todavia, não é bem assim não, cara. Porque, tipo, para ser almirante, não basta só você ser um dos 3 mais fortes da marinha. Mas, além disso, é porque você é reconhecido como nível almirante. Prova disso é o Tony Cake Guion, que mesmo sendo os 2 vice-almirantes mais poderosos, apenas abaixo do Garp, eles não foram capazes de se tornarem almirantes, simplesmente por não serem fortes o suficiente para o cargo. Ou seja, não. Para ser almirante, não basta só você ser um dos 3 mais fortes. Você também tem que ser desse nível. O que quer dizer que marinheiros como Akainu, Kizaru, Kiji e Fujitora Ryukugyu tiveram que treinar muito para conseguir chegar nesse patamar. Até mais do que os Yonkous, se a gente for parar para pensar. Porque, tipo, os imperadores, eles são caras que têm o cu virado pra lua, por assim dizer. Porque, cara, olha só pra eles, mano. O Barba Branca é imenso, Kaido é um Oni, Big Mom é um monstro, Barba Negra é outro monstro que pode ter 2 frutas. Sem mencionar que todos os imperadores possuem hack do rei. Isso que Barba Negra ainda não foi confirmado, mas é óbvio que tem hack do rei. O cara é o vilão final do Luffy. Então é evidente que ele tem hack do rei, não tem nem que discutir sobre isso. Mas enfim, além dessas características, temos também o fato de que os imperadores possuem frutas muito poderosas. O Kaido tem literalmente uma zona mítica que chega a ser mais rara que Logias em sua posse, sendo a fruta do dragão uma fruta tão forte que fez um Momo sair de uma pessoa normal para alguém que é mais forte do que o Rod Jones e que, se bobear, é mais forte que o do Flamengo em crack. Além disso, os almirantes da marinha, eles são famosos por serem fortes só por causa de Akuma no Mi, mas a realidade é que a fruta deles nem são as mais poderosas em suas categorias, cara. Porque o Barba Branca e Barba Negra, eles sim têm frutas mais fortes em suas categorias. No caso, Barba Branca tinha a Paramécia mais forte, e o Barba Negra tem a Logia mais forte e a Paramécia mais forte. Ou seja, os Yonkous parecem ser mais caras de Akuma no Mi do que os próprios almirantes, porque as frutas deles são muito roubadas, até mais que a dos almirantes. E não podemos esquecer que os almirantes são pessoas normais que treinaram arduamente para se tornarem muito fortes. Eles não são monstros. E assim, vamos concordar, se não fosse o hack do rei, Yonkous seriam lixos que nem fazendo dupla teriam garantia de que venceriam um almirante em um combate. E assim, se formos parar para pensar, não é muito impressionante os Yonkous conseguirem se equiparar aos almirantes, porque tipo, se você acha nascer com vantagem sinônimo de esforço, então os almirantes seriam deuses do esforço, porque são pessoas normais que tiveram que treinar e chegar onde chegar na base, onde chegaram, na base dos hacks tradicionais. Sem mencionar que, tipo, se ele fosse falar teoricamente, virar Yonkou seria mais difícil do que virar almirante, porque você teria que ter um poder que fizesse você valer 2 bilhões de berries, ter tripulação, ter frota e territórios. Enquanto para ser almirante, você precisaria ter um poder que fizesse você valer 3 bilhões e ser um dos 3 mais fortes da marinha. Cara, porém isso é teoricamente, porque na prática não é isso que vemos, porque todos os imperadores são abençoados geneticamente. Todos têm hack do rei, todos têm carisma e são líderes natos. O que quer dizer que, pra gente como eles, que já tem força avassaladora e essas características, conseguir uma tripulação, frota, territórios, não é uma coisa difícil. Diferente do que seria para uma pessoa normal ascender um patamar absurdo de poder.
coube que o diga. Enfim, o que eu quero dizer é que almirantes são sim personagens muito impressionantes, se a gente for parar pra pensar. Sem mencionar que vida de almirante não é fácil não, cara, porque tipo, eles além de terem que treinar muito, eles ainda têm que entrar em combates contra vários piratas loucos que desejam ser rei, principalmente após a morte do Roger. Ou seja, a vida de marinheiro que quer virar um almirante não é fácil não. Mas além disso, eu fiz um vídeo provando que Yonkous e almirantes são equivalentes, baseado em frases do mangá. Então, se você já achava isso, assista o vídeo para que você, tenha argumentos para debater com outra pessoa na internet que pensa o contrário. Ou se você discorda, assista o vídeo. Quem sabe você não mude de opinião. Enfim, voltando. Após aquele vídeo, surgiu uma dúvida que é: como almirantes podem enfrentar imperadores sem ter hack do rei? Bom, a resposta que o pessoal costuma dar é que eles têm Akuma no Mis poderosas e que o despertar das logias poderia permitir com que eles, se igualassem. Porém, a realidade é que não é bem assim não, porque fruta é forte, mas até ela tem seus limites. Na verdade, o segredo para isso está na emissão. O Haki do Armamento e Rei Avançado são puramente emissão. Como dito por Luffy, na batalha dele contra o Kaido, a emissão dele estava fraca e por isso ele tinha que combinar com o hack do rei para fortalecê-la. Por causa disso, muita gente pensou que só dá para chegar a níveis absurdos se você tiver hack do rei. Porém, galera, isso é mentira, porque na verdade não foi dito isso em lugar nenhum. O que Luffy fez foi nada mais nada menos do que tomar um caminho mais fácil para ficar mais forte, porque não foi dito que a emissão do Haki do Armamento não podia ser fortalecida sozinha para chegar a graus elevados. Aliás, o Haoshoku não veio para definir quem são os mais fortes, e sim para definir quem são os reis, os conquistadores. Praticamente, como explicado logo na aparição do Haki do Rei, ele define aqueles que conquistam, que têm influência, que são líderes natos. É isso que é o Haki do Rei. O que quer dizer que quando a gente vê um confronto de duas pessoas que partem os céus, isso não é um confronto dos mais fortes, e sim um confronto de reis. Até porque Big Mom usa Haki do Rei, nem por isso vence Kizaru. Então assim, pode-se dizer que a emissão do Haki do Armamento e do Rei juntos seria a emissão da realeza, enquanto a emissão do Haki do Armamento sozinha seria a emissão da plebe. Porém, não existe nada que diga que plebeus não possam se equiparar ou até superar reis em combate. Sendo assim, faz sentido sim os almirantes poderem enfrentar Yonkous de igual para igual em disputas de hack. Porque, galera, ter Haki do Armamento e Rei juntos não quer dizer mais poder. Isso é apenas quantidade. O que o pessoal costuma confundir é quantidade com qualidade. Ter um número maior em seu arsenal não quer dizer mais poder. E vemos isso em One Piece mesmo na luta do Zoro versus Hachan. Mesmo Hachan tendo 8 espadas e Zoro apenas 3, Zoro ainda assim ganhou, porque quantidade não quer dizer qualidade. A mesma coisa vale para os almirantes e Yonkous. E temos uma prova bem concreta disso na própria luta contra o Luffy Gear 5. Porque quando o Kizaru foi pego pelo Luffy Gear 5 e o Luffy o girou e o lançou, Kizaru não foi cartoonizado nessa cena. Em contrapartida, quando o Luffy fez o mesmo com o Kaido foi cartoonizado. E pessoal, hack forte quebra poderes passivos de Akuma no Mi. O que quer dizer que o fato do Kizaru não ter sido cartoonizado pelo Kaido nessa cena, quer dizer, pelo Luffy nessa cena, mas o Kaido sim, então isso quer dizer que o hack do Kizaru é mais forte que o hack do Kaido. E cara, isso é algo simplesmente absurdo, porque o Kizaru só tem hack do armamento, e mesmo assim o hack dele é mais forte que o hack do Kaido, que usa armamento e rei juntos. Se é assim, então a Akainu e a Aokiji também tem um hack mais forte que do Kaido. E de quebra, eles também têm um hack mais forte, que é da Big Mom e que do Luffy. E um hack mais ou menos do nível Shanks, ou acima. Sinceramente, eu não duvidaria se o Akainu e o Aokiji tivessem um hack tão bom ou até mais forte que o do Ruivo. Porque o Shanks, ele não é o cara conhecido por ser o melhor dos 3 hacks. O pessoal confunde isso. A realidade é que o Shanks é conhecido por ser o melhor no hack do rei. A fama do Shanks
vem do hack do rei. O seu observação e seu armamento não são vistos como os melhores dos top tiers, não, galera. Até porque não faria sentido o hack do armamento do Shanks ser melhor que dos almirantes da marinha. Porque se fosse assim, o Shanks só na base do hack do armamento poderia enfrentar o Kaido. E a gente sabe que isso é impossível. Enfim, o que eu quero dizer com esse vídeo é que não desmereçam os almirantes. Porque eles são personagens que talvez não sejam tão legais assim quanto os Yonkous. Mas não dá pra negar que eles são realmente pessoas bem esforçadas e absurdas. Porque, tipo, eles se tornaram extremamente fortes, sendo pessoas normais e tendo apenas os hacks tradicionais. É apenas essa a intenção desse vídeo. Fazer vocês perceberem que os almirantes e Yonkous são incrivelmente bons. Mesmo que os Yonkous tenham mais talento nato que os almirantes, se a gente for falar naturalmente falando. Na minha opinião, eu vejo os almirantes como mais incríveis e interessantes justamente por causa disso, porque eles não têm hack do rei e mesmo assim são absurdamente fortes. Mas e você? O que você acha disso? Você concorda, discorda da minha análise? Deixa aí nos comentários. E é isso, até a próxima. Fui!